Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a emissora da família, porque todos podemos sempre nos enriquecer com a nossa programação que esclarece e nos orienta na nossa caminhada nesta nossa existência. Nós estamos aqui estudando o livro O que é o Espiritismo, estamos no capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina dos espíritos. Estamos num tópico que é enorme, certo? E com toda razão, o homem durante a vida terrena. Como diz aí o jargão popular, é nós, certo? Então, nós estamos aqui tentando levantar e esclarecer pontos que nos afligem e cujo conhecimento é muito importante para nós. Nós estávamos falando nos programas anteriores sobre o mal que ainda predomina no nosso mundo de expiações e provas, e no último programa nós conversamos sobre o mal que ainda prospera entre nós e aquelas dificuldades que nós encontramos quando da reencarnação. Nós lembramos na ocasião que a própria palavra de Jesus, quando fala uma alusão velada, mas uma alusão à reencarnação, ele diz: se o teu braço, a tua mão, te causa problemas, arranca-o, porque esse é o caminho. Não é para que nós voltemos à espiritualidade sem um braço ou sem um olho ou o que seja, mas sim para que nós reencarnemos com algum problema que seja importante para o nosso processo evolutivo. E nós começamos a ver aqui, então, essa questão 134, no último programa, que nos fala das diferenças, né? Alguns que nascem na indigência, outros na opulência, nascerem cegas, surdas, mudas, afetadas de moléstias, etc. Então, seria um acaso isto ou um ato da providência? Então, Kardec, respondendo ou fazendo suas reflexões a respeito, nos diz: se fosse do acaso, a providência não existiria, porque estaria fora do controle do Pai. Admitindo, porém, a providência, perguntamos como se conciliam esses fatos com a sua bondade e justiça. E nós fizemos, na ocasião, uma alusão desse link, desse elo entre a misericórdia e a justiça divina. A misericórdia divina não é que sejam relevados impunemente todos os nossos atos falhos, mas a misericórdia divina nos dá a oportunidade para que nós, através de reencarnações sucessivas, possamos corrigi-los, possamos adquirir novos conhecimentos e possamos corrigi-los. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós temos o conhecimento, tudo aquilo que nós alcançamos o entendimento. Então, a compreensão, a falta de compreensão de tais males que nos determinam, muitas vezes, nós nos afastarmos das leis divinas. E vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, a primeira questão da terceira parte, quando fala das leis morais, diz que, fala da lei natural, que é a lei de Deus, e diz que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Isto é, tudo aquilo que nós fazemos de mal tem consequências. Tem consequências. Logicamente, essas consequências não serão agradáveis. Então, dando continuidade a esse raciocínio, vamos ouvir
Miranda. Nós vamos refletindo que a justiça e a misericórdia de Deus estão nas leis que Ele criou para nos conduzir em direção a Ele mesmo, né? Saímos das mãos dele simples e ignorantes com a proposta de retornarmos amadurecidos, responsáveis, libertos e felizes. Quer dizer, Deus nos ama. Aqueles espíritos, quando nós conseguimos chegar no nível de docilidade à vontade do Pai, as situações de fora, as lutas do cotidiano não nos afligem, porque nós temos essa certeza íntima de um Pai que é bondoso, que nos acompanha, que nos ama e que diante das lutas não está ali simplesmente nos maltratando, mas nos capacitando para outros desafios. Como é que nós vamos nos qualificar, nos habilitar a determinadas tarefas que nos estão reservadas sem passarmos pelo laboratório, pelas lições, pelas experiências que vão nos gabaritar para isso? Ficamos refletindo os nossos benfeitores. Por que é que eles são efetivos no socorro que nos trazem? Ainda que sejamos refratários em algumas horas. Porque se o benfeitor traz o amparo e o auxílio e nós não conseguimos encontrar a paz, não é por deficiência do benfeitor, mas por rebeldia nossa, né? Enquanto refratários. Mas para que eles sejam efetivos nesse socorro, é porque eles conhecem a matéria. Eles sabem como funcionou com eles. Eles conhecem a luta que eles enfrentaram. E foi através dessa luta que eles foram capacitando-se. Então, observemos o aluno. A criança, o espírito reencarna, desde os primeiros anos tem contato com a escola, com o aprendizado, com a instrução. E ali, se ele é um aluno dócil, se ele aproveita o tempo de aula para aperfeiçoar o conhecimento, ele vai se habilitando. E mais tarde, quando ele estiver no nível de orientar alguém, ele sabe exatamente as dificuldades e lutas que um aprendiz enfrenta. E vai ter a compreensão, a tolerância, a generosidade, mas não vai ser cúmplice, não é? Ele não vai ser conivente, ele não vai fazer o dever de casa pelo aluno, porque ele sabe que existe dentro dele condições que, se forem bem trabalhadas, ele também vai se desenvolver. É isso aí. Eu estava aqui pensando que muitas pessoas, né, alegam que é difícil acreditar na reencarnação para elas. Eu entendo. Né? Para nós que somos espíritas, né, você que está nos ouvindo no seu radinho, você que está nos acompanhando pela internet, que já tem esse conhecimento consolidado, é fácil raciocinar em termos daquilo que a doutrina espírita nos explica, que é a reencarnação. Eu até admiro muitos companheiros evangélicos, companheiros católicos, que têm essa crença firme em Deus, mesmo sem acreditar na reencarnação. Eu falo isso com muitos amigos evangélicos, falo assim, olha, eu admiro vocês, porque vocês conseguem, apesar de todas as mazelas que o mundo apresenta, não perderem a confiança em Deus. Mesmo quando a própria vida de vocês está colocada em risco, quando algo muito complicado acontece com um familiar, uma injustiça, vocês se mantêm firmes no propósito da fidelidade ao Cristo. Eu admiro isso. Mas a doutrina espírita, ela nos traz essa fidelidade, mas de uma forma racional. Nós aprendemos a raciocinar em torno das leis divinas. E os nossos irmãos procuram não adentrar nesse terreno porque eles dizem que fazem parte dos mistérios de Deus. E eu volto a dizer, respeito e até admiro a postura desses companheiros. Mas a mente indagadora, né, aquele que tem um espírito mais filosófico, científico, ele dificilmente vai aceitar esse argumento de que tudo é uma questão de você aceitar sem questionar, por ser uma palavra bíblica, por ser uma palavra de Deus. Allan Kardec nos conclama a buscar a fé raciocinada. Eu acredito e sei por que acredito, e não simplesmente porque eu devo acreditar. Esse é um diferencial muito grande, e não é por outro motivo que a doutrina espírita atrai tantas pessoas que antes eram incrédulas. Eles, os incrédulos, quando entram em contato de uma forma humilde com a doutrina espírita, eles reconhecem que, apesar da dificuldade em aceitar algumas questões trazidas pela doutrina, que há racionalidade. Me recordo, na época de faculdade de psicologia, uma companheira que se considerava ateísta, isto é, não acreditava em Deus,
E ela conversávamos, porque algumas vezes eu fazia algumas colocações em sala de aula, trazendo alguns conceitos que a doutrina espírita nos auxilia a entender questões que a própria psicologia não conseguia encontrar soluções. E certa vez ela me disse: Eduardo, olha, como você sabe, eu sou ateísta, não creio em Deus, mas eu devo confessar a você que quando você fala dos conceitos espíritas, eu vejo racionalidade, ainda que para mim seja muito difícil acreditar. Então, este é o diferencial. Nós buscamos a fé, como diz Kardec, mas a fé raciocinada. E esta fé raciocinada nos faz compreender os porquês da vida. Os porquês, que essa própria questão lida aí pelo Aloísio, né, de crianças que nascem em situações tão aflitivas, por mais que a gente sofra, porque não há quem não sofra vendo uma criança sofrer, a gente entende que ali não há uma injustiça, de que ali tem um espírito que hoje está no corpo de criança, mas que já viveu. E aí tudo muda de figura, Maria de Fátima Miranda. Essa questão aí é muito importante. Agora, vamos dar uma continuidade aqui ao texto que Kardec coloca. Miranda ficou até em choque. Estou ouvindo o Maria de Fátima Miranda. Ele chegou. Não, mas dá continuidade sim, porque o texto é todo pertinente. Tudo é pertinente aqui. Vamos ver aqui. Até o Vinícius, então, o Vinícius fez um sinal ali. Falando aí com relação a essa bondade, justiça, misericórdia, reencarnação, etc. Kardec coloca ainda na sua reflexão, na questão 134, no segundo parágrafo da reflexão, ele diz assim: compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou por excessos seja punido por onde pecou, porque se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer tais aflições, desde seu nascimento ou para ficar isenta delas? Então aqui é uma reflexão que nos mostra com uma clareza muito grande a justiça divina, que não estaria presente com uma alma que é criada junto com o corpo físico e que se apresenta com tantas dificuldades, que fez ela para merecer tais aflições. Agora sim, Maria de Fátima Miranda. Agora ele olhou para você. Sim. Mas olha, enquanto nós estávamos ouvindo vocês falando, refletimos o seguinte: tem aquele companheiro que é de uma outra orientação religiosa e eles têm aquela fé inabalável em Deus. Sabemos que o espírito vai somando, não é? Mesmo que nessa encarnação ele não seja um cristão espírita, mas ele pode ter tido contato com informações pertinentes à causa espírita, porque ela existe desde que o mundo é mundo. É a realidade do espírito imortal, ainda que não traga isso filosoficamente organizado na sua orientação. Mas vamos observar ainda um detalhe: aquele que não raciocina a lei da reencarnação e consegue ter uma conduta de homem de bem. Aí nós vamos refletir o que Kardec fala do espiritismo, que ele bem sentido, mas acima de tudo bem compreendido, ele forja o homem de bem. E nós espíritas temos a ideia da reencarnação com riqueza de detalhe, trabalhada em casos, com exemplos, e mesmo assim, no dia a dia, não agimos como seres reencarnacionistas. Só uma observação, Miranda. Seguinte, a maioria de nós, eu estou dizendo a maioria, não a totalidade, né? Nós somos espíritas pela primeira vez, certo? Porque o espiritismo tem 160 e poucos anos, né? 170 Sim. anos. E o período na erradicidade, na maioria das vezes, excede esse tempo. Então, nossa última encarnação, para a grande maioria de nós não éramos espíritas porque o espiritismo ainda não tinha surgido entre nós. Sim. Então, nós éramos o quê? Cristãos. É verdade. Éramos cristãos. E nós vamos observar que a lei, ela não modificou. A lei divina para a humanidade, ela é a mesma. É a mesma desde... Olha, é a mesma que intuitivamente moveu Abraão. Depois ela fica consolidada no Decálogo. Jesus vem e resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a ideia espírita, ela está na Terra.
desde que o espírito imortal chegou. A nível de codificada, na condição de uma doutrina com aspecto científico, filosófico e consequências religiosas, é a tarefa de Kardec, é o consolador que Jesus nos prometeu. E chegou. Agora, o sentimento do espírito imortal em fidelidade a Deus é o mesmo naquele que soube desenvolver. O que nos chama a atenção é que aquele companheiro que está dentro de uma orientação religiosa que não trabalha a ideia da reencarnação, ele consegue uma intimidade com Deus que nós, reencarnacionistas, não temos esse trato. A reencarnação, para muitos de nós espíritas, está no departamento de cima da razão. Mas ainda não sentimos, porque na hora que nós sentirmos verdadeiramente o que é a reencarnação, não seremos espiritualistas com viés materialista. De apego, de posse, de domínio, de rebeldia, de reclamar, de murmurar. Olha, todas as vezes que nós nos postamos reclamando de algo, é um testemunho de ingratidão a Deus. E a ideia da reencarnação, nós estamos começando a administrá-la no pensamento. Mas a nossa vontade de vivenciá-la ainda não é realidade para muitos. Por isso que nós vamos encontrar pessoas que estudam o Livro dos Espíritos, que lê a obra espírita, mas não consegue sentir a mensagem espírita a nível de colocá-la em prática. E quando no dia a dia, dentro de casa, junto à família, em sociedade, não consegue manter a sobriedade nas escolhas. Nós vamos observar criaturas que são formadores de opinião, que conhecem a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita e incentivam revolta, justificam os seus interesses pessoais para exacerbar paixões inferiores ainda em si mesmo e por onde passam. Então, nós vamos entender que esse perfil é daquele que não está inserido na colocação de Kardec no Evangelho. O Espiritismo bem compreendido. E nós, que falamos muito de Jesus para o outro, já estamos no departamento de cima muito bem organizados. Bem compreendidos, mas acima de tudo bem sentidos. Então sabemos que muitos de nós pagam um testemunho individual, pessoal e anônimo nessa forja do homem de bem. Já estamos muito melhores do que fomos. Mas, quando nos colocamos de forma rebelde perante essa lei que nos rege, não estamos agindo em coerência com o que nós entendemos. O nosso sentimento ainda não é de espíritos dóceis à vontade do Senhor. E aqueles companheiros, sem esse link da reencarnação, eles conseguem uma entrega. Observamos Madre Teresa, para ela a morte era um mistério. Aí vamos refletir. Um espírito como a Madre Teresa, que já fazia o outro sentir Jesus através dela. A teoria da reencarnação, ela não tinha. Então, nessa compreensão de católica, nessa encarnação, a morte era um mistério. Mas era um mistério que não impedia ela de ser a pessoa de bem que ela foi. Nós estamos falando aqui, na realidade, da nossa busca, ou daqueles que nós encontramos que já são homens de bem. Tá? E no Evangelho nós aprendemos que o homem de bem não é o espírita, não. O homem de bem é aquele que cumpre, na sua íntegra, a lei de justiça, amor e caridade, que são leis divinas, é a lei de Deus. Então, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de Deus, tenha ele o rótulo que tiver. Tá certo? Mas o que ele faz está conforme com a lei de Deus, a lei divina. Nós particularizamos muito, né? Sim, sim. Aquilo que nós somos é o melhor, mas nós não vemos que outras coisas boas existem ao nosso redor, apenas com caminhos diferentes. Tá? O Raul Teixeira, ele diz que ser espírita não é para quem quer. Não. Não é, porque aí para nós quem vamos pode. E nós vamos observar que ser espírita necessariamente é para os mais rebeldes. São aqueles que abusaram tanto usando a intelectualidade de uma forma desconectada no bem, que vem com essa mesma intelectualidade, com o freio desse detalhe da profundidade dessa lei, para que nós possamos nos domar. A nossa responsabilidade é maior. Nós tivemos aqui na rádio, no programa Debate na Rio, algumas semanas atrás, um programa em que nós falamos a quem muito é dado, muito será cobrado. Certo? E nós espíritas, temos a oportunidade de acessarmos pelo conhecimento, determinarmos os caminhos corretos que nós devemos seguir.
E o que nós fazemos ou não fazemos é a nossa responsabilidade. É isso aí, estamos chegando pertinho do final, mas dá tempo de ler mais um pouquinho da resposta de Kardec, a questão 134 do capítulo 3. No terceiro parágrafo, Kardec diz: se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa, e se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta. Porque em todas as coisas a causa deve preceder o efeito. Há, pois, necessidade de a alma já ter vivido, para que possa merecer uma expiação. Os estudos espíritas nos mostram, de fato, que mais de um homem nascido na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior, na qual fez mau uso da fortuna que Deus o encarregara de gerir. Que mais de um, nascido na abjeção, foi anteriormente orgulhoso e prepotente, abusou do poder para oprimir os fracos. Esses estudos nos mostram, nos fazem ver muitas vezes sujeitos àqueles a quem trataram com dureza, entregue aos maus tratos e à humilhação a que submeteram os outros. Nem sempre uma vida penosa é expiação. Não, vamos comentar aqui. Então tá bom, temos aí 2 minutinhos. Porque essa resposta de Kardec, essa reflexão é muito grande e é muito rica. Então vamos deixar isso aí para o próximo programa, né? Aproveite aí. Na realidade, isso que você acabou de ler para nós aqui, Eduardo, é uma aplicação da lei de causa e efeito. Tá? Porque a lei de causa e efeito, todo efeito tem uma causa. Tá? Então foi aí que deu origem, inclusive, ao estudo de Kardec, que gerou a doutrina dos espíritos. Né? Quando as mesas começaram a responder perguntas inteligentes, ele fala, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E aí se deparou com os espíritos, aqueles que já estiveram entre nós. Então, essa questão é tudo uma consequência. A nossa vida hoje, em tese, certo? É uma consequência da nossa bagagem evolutiva, das nossas falhas, das nossas conquistas. Certo? É tudo um reflexo daquilo que nós conseguimos alcançar em tempos passados, em experiências pretéritas. É por aí. Miranda, a palavra final é sua. A única coisa que fica aqui é que vocês peguem no livro Céu e Inferno sobre o Conde Max, que ele vai trazer essa realidade de vivência, experiência, e a lição fica para todos nós. A doutrina dos espíritos ela é muito rica, certo? E é muito clara e dá o acesso a todos. Ela é universal. Certo? Então, todos aqueles que quiserem se esclarecer, quiserem saber a razão daquilo com quem nós convivemos hoje em dia, procure a doutrina dos espíritos, procure se esclarecer, procure entender. Essa obra que nós estamos estudando aqui, Kardec procura com a sua objetividade, a sua clareza, o seu bom senso, procura nos explicar muitas dessas coisas, mas existem outras mais que serão alcançadas fruto do nosso esforço. E com isso chegamos ao final. Só me resta dizer muita paz e que Deus nos conduza. Isso, muita paz. Que Deus nos conduza, né? Assim, e até o próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estou aqui eu, Bill Fabiano e Renato Souza e Ronaldo na técnica para mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita do ano de 1859. Não é isso, Renatão? Exatamente, estamos de volta. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade aqui ao mês de fevereiro da Revista Espírita, no capítulo Meu Amigo Hermann. Semana passada nós paramos aqui, né? O Renato colocou bem que é um capítulo bem grande, né? De muito texto, e nós vamos falando, lógico, na medida em que a gente sentir a necessidade, porque a primeira parte aqui foi muito mais esclarecimento, dando impressões do espírito, né? Com alguma falta de questões doutrinárias, e a partir do momento que a gente entender a necessidade, né, Renato, a gente vai trazendo, nós trouxemos até uma tradução aqui, usando todo o conhecimento linguístico da língua inglesa do Renato, aqui falando sobre o milk of human kidneys, e a gente viu que era a bondade da pessoa humana, né? Isso aí. Enfim. E vamos retomar um pouquinho só à frente aqui, ou atrás, melhor dizendo, o que nós paramos, para a gente entrar no parágrafo propriamente dito do estudo de hoje, que diz o seguinte: ouvia a leitura de maus versos com um ar angélico e respondia aos mais tolos epigramas com elogios bem postos, quando espíritos malévolos teriam agido com maldade. Essa doçura extraordinária o tornara célebre. Não havia mulher que não desse a vida para vigiar sem descanso o caráter de Hermann, procurando fazer com que perdesse a paciência pelo menos uma vez na vida. Então a gente trouxe aqui algumas impressões, né, Renato, do caráter. Nós colocamos até como um verdadeiro homem de bem ali, né, buscando seu melhoramento, com todas essas impressões, toda a paciência, né? Falamos da paciência ao fim do programa passado, né, toda Renato? A qualificação dele, exatamente, né? O Kardec traz pra gente aqui, tá? Exatamente. Então vamos lá hoje, propriamente dito, nesse parágrafo aqui, que provavelmente vai ter alguma coisa para a gente extrair aqui, né? Vamos lá. Acrescentai a todos esses méritos a vantagem de uma completa independência e uma fortuna suficiente para ser contado entre os mais ricos homens da cidade. E dificilmente podereis imaginar que faltasse alguma coisa à felicidade de Hermann, que já tem aqui alguma impressão, né? Que acrescenta a todos esses méritos a vantagem de uma completa independência e uma fortuna, ou seja, ele além de ser bom era rico, né, Renato? Com certeza. Né? Além de ser bom era rico, não tinha dificuldades. Né? Entretanto, não era feliz e muitas vezes dava mostras de tristeza. Isso se devia a uma enfermidade singular que o vinha afligindo a vida inteira e que há muito excitava a curiosidade de sua pequena cidade. É importante a gente destacar aqui, antes de passar para o Renato, que o fato de ter dinheiro ou não, ser rico ou não quer dizer nada. Porque as pessoas dizem, o dinheiro não traz felicidade, né? Mas a pobreza também não traz. Isso não tem nada a ver. Ter dinheiro ou não ter dinheiro não quer dizer ser feliz ou ser triste. Não importa. Nesse caso aqui, ele tinha dinheiro e não sabia o porquê, mas tinha uma tristeza. Tinha uma enfermidade, né? Que a enfermidade, graças a Deus, atinge a todos, né, Renato? Tanto os com como os sem dinheiro. Mas nada tem a ver com o que quer dizer aqui, com ter ou não ter dinheiro. Tem a ver com a enfermidade que ele tinha, que embora a vida dele também fosse plena em outros aspectos, ainda assim ele tinha dinheiro, ou seja, não tinha problemas financeiros, podia se alimentar bem, vestir-se bem, ter o que ele quisesse, mas ainda assim faltava alguma coisa por conta dessa questão da enfermidade que o afligia há muito tempo. Que era a questão justamente desse equilíbrio, né? No campo da saúde, não é? Da saúde, que o deixava triste, sem dúvida, tinha tudo, mas todas as outras situações, todas as outras qualidades, toda a qualificação que foi trazida dele, sem dúvida nenhuma, não fazia dele uma pessoa rancorosa. Sim.
não fazia dele uma pessoa que descontava nos outros as suas próprias dificuldades, que precisariam ser enfrentadas, que precisariam ser administradas. A tristeza era dele. Sim, sim. Ele procurava, né, tratar os outros da forma como ele entendia, sem dúvida, porque ninguém tinha culpa daquilo, né? E isso demonstra, né, ele não passar amargura para os outros. Você está falando aqui dessas impressões que você tirou dele, eu estou aqui imaginando, né, o quão difícil é isso para a gente, né? Nossa. A gente tem um probleminha e... Desconto nos outros. Eu lembro aqui, eu faço aqui um meia-culpa aqui mais uma vez diante do Renato aqui. Uma vez a gente na live, né? E o Renato fez um comentário, eu na hora assim... Eu nem lembro direito, Bill, mas eu fiz um comentário. Fiz um comentário. O Renato fez um comentário e eu falei que aquele comentário era desnecessário ali na hora. Quer dizer, eu me irritei por uma coisa que não tinha nada a ver com o Renato, que é meu parceiro, meu amigo. Depois, logicamente, pedi... Isso foi ao vivo na live, né? Do Bezerra, né? Foi. Depois eu me desculpei também ao vivo, como deve ser, né? Enfim. Mas pra gente entender como a gente ainda tá tão pequeno ainda, né? E eu tenho certeza que o Renato também deve se irritar com algumas coisas simples ali. Enfim. Claro, com certeza. E o cara aí, enfim, Kardec nos traz aqui, São Luís nos traz impressões aqui de um espírito tão nobre, né? Não se preocupa com coisas pequenas, né? Bill, uma coisa importante que eu queria falar aqui. Quanto mais a gente mergulha no Evangelho, quanto mais a gente mergulha em toda essa qualificação, em todas essas virtudes que o Kardec traz do Hermann, não é? Aqui, excetuando essa questão dele ainda ficar triste. Não estamos falando de um espírito totalmente elevado, não, nós estamos falando de um espírito que ainda está sujeito. E a gente tem até impressões de Jesus, às vezes um pouco melancólico. Claro. Não era porque ele era melancólico, porque ele sabia que ele iria ter que passar por aquilo, não pela dificuldade dele ter que passar. Exatamente. Mas pela... ainda falta moral nossa de ter que fazê-lo passar por aquilo. Exato. Então a tristeza dele era conosco e não com ele não em com si. Ele, não com né? Do que ele teria que passar, não, mas a tristeza, poxa, tipo assim, não precisava disso. Né? Com certeza. Mas enfim, é isso, pô. E eu fico cada vez, né, quanto mais eu mergulho no Evangelho, como eu ia dizendo, eu digo, meu Deus, eu ainda erro em muita coisa. Eu erro na falta de paciência, não é? Não tenho às vezes, não tenho. Aí eu procuro me consertar e aí é que entra, não é? Toda uma máxima importantíssima do Espiritismo, não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar, né, suas más tendências, né? Em se melhorar, tá? Em doutrinar-se. Aí quando você escuta e lê Kardec falando sobre isso pra gente, é que a gente vê assim, meu Deus, não tem nada ainda conquistado, dominado, não. E isso me reporta a passagem de Dr. Bezerra num trabalho no Centro Espírita. Não vou me recordar o livro, agora, né? Se você se recordar o livro, muito bem. Em que um médium chega para o Dr. Bezerra e diz assim: Dr. Bezerra, eu estou cansado. Mas por quê, meu irmão? Porque eu estou cansado, porque eu não consigo me libertar ainda, eu me pego errando nas situações mais simples, que são ligadas à paciência, que são ligadas às minhas imperfeições, que são ligadas às coisas às quais eu ainda vibro e que não deveria vibrar, as coisas erradas. Enfim, eu estou cansado, eu estou com vontade de desistir de tudo, eu estou com vontade de parar, não é? De dar um tempo, de refletir sobre isso. E aí entra algumas máximas que a gente já falou aqui em outros programas. Eu não posso esperar melhorar para começar a trilhar a minha estrada de Damasco. Não, eu não posso esperar melhorar, porque talvez isso não aconteça. Eu tenho que ir do jeito que eu estou. É desse jeito aqui que eu estou. Lembramos sempre que Jesus não
Jesus não escolheu os melhores, ele escolheu 12 homens. 12 homens. Tá lá nesse livro aí. O Bill achou o livro aqui. Nossa, muito bom. Tá no livro, essa mensagem tá no livro Momentos de Ouro, do Irmão X, psicografia do Chico Xavier. Né? Foi citada pela Yasmin Madeira lá na live que ela fez nas homenagens ao Dr. Bezerra de Menezes, lá no ano passado, no mês de agosto. Isso, né? Então, quando a gente pega essa informação e vê a resposta de Dr. Bezerra de Menezes, não é? Isso me conforta, Bill. Isso me conforta, porque ele diz assim, meu irmão, calma. Existe uma grande diferença. Por enquanto, nós ainda somos espíritas cristãos. Aliás, o nome do texto é esse, A Diferença. Isso aí, espíritas cristãos, né? Ainda não somos cristãos e espíritas. E por enquanto, ele hoje, né? A única inversão que aconteceu, uma das grandes inversões, substituamos esse única por uma grande inversão de trabalho, de valores que Dr. Bezerra empreendeu nele, foi, ao invés de correr para essas dificuldades, não correr dessas dificuldades. Exatamente. Correr no sentido contrário, que é o que nós devemos fazer. Né? E buscar sempre o que a gente vai errar, vai cair, até um dia não cair mais, né, Bill? Exatamente, você lembrou bem, muito bem lembrado isso. Doutor Bezerra fala, antigamente eu corria para o problema, hoje eu fujo do problema, e é o que nós temos que fazer, né? A gente vê, principalmente na casa espírita, né, Renata? Às vezes a gente conversa com alguns médios amigos nossos que nos trazem impressões de fulano, não, mas o fulano não faz isso, ou o ciclano não faz assim, ou faz assado, Perfeito. Ou faz frito, ou faz cozinha. Uhum. Não importa conforme a pessoa vai cozinhar, se é assado, se é frito ou cozido. Importa o propósito que você tem dentro da casa espírita, né, Renato? Falando de nós, médicos que trabalhamos na casa espírita. Faça o seu, saiba qual o seu propósito dentro da casa espírita, né, Renato? Bom, o que eu me propus a fazer aqui? O meu compromisso é a pergunta que Jesus fez a Francisco de Assis, quando Francisco de Assis, ainda jovem, querendo se alistar no exército italiano para ir para a guerra lá em 1200 e sei lá o número, não lembro bem, 1200 e tantos, e mentalmente ele se comunica com Francisco de Assis, logicamente sabendo a missão do Francisco de Assis. Até então Francisco não tinha noção nenhuma da sua missão verdadeira, e ele querendo se alistar no exército, e Jesus chega para Francisco de Assis e diz: você quer servir ao Senhor, ao servo, ou ao servo? Aí Francisco de Assis: ao Senhor. Então volta para Assis, que lá será dito o que você terá que fazer, como ele fez com Saulo de Tarso, mandando voltar. Exatamente. Então não tem, nós chegamos na encruzilhada, né, Renato? Nós chegamos nessa encruzilhada. Estamos aqui no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859, dando continuidade ao capítulo Meu Amigo Herman. Mais alguma coisa aí, Renato, a falar desse parágrafo? Olha o que nós falamos desse parágrafo aqui, né? Nossa, falamos muita coisa. E teria muito mais, Teria muito mais. Mas vamos dar continuidade, porque vai aparecer com certeza. Sempre vai. Então dá o seguinte: Herman não podia ficar acordado um instante sequer após o pôr do sol. Quando o dia se aproximava do fim, ele era tomado de uma languidez invencível e pouco a pouco caía num torpor que nada podia evitar e do qual ninguém o tirava. Deitava-se com o sol e se levantava ao raiar do dia. O cara ainda assim, tudo isso ele ainda dormia cedo e acordava cedo, né? Seus hábitos matinais o teriam feito excelente caçador, se tivesse podido vencer o horror do sangue e suportar a ideia de dar uma morte cruel a inocentes criaturas. Olha como é um indivíduo realmente diferenciado, né? A gente vai usar uma expressão aqui do Espírito Ramatiz, quando ele chama os nossos irmãos animais de irmãos menores. Olha a conotação que faz o Espírito Ramatiz, né, com os animais, a gente coloca os nossos do nosso dia a dia, cachorro, gato, enfim, irmãos menores. Ramatiz coloca uma pressão em cima da gente violenta, né, quando ele fala isso, porque os irmãos menores são os bois, os peixes,
E uma responsabilidade. Exatamente. E uma responsabilidade, porque ele chama de irmãos. Exatamente. Antes de os adjetivar menores, sim. Por que menores? Irmãos. Não porque sejam piores. Não por isso não, mas menores no sentido da evolução, sim. No sentido na do esclarecimento, lá, no sentido do esclarecimento. Exatamente. Então, cuidado que nós temos que ter com esses espíritos. Com certeza. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Lá. Eis em que termos, no momento de desabafo, descreve a própria situação ao seu amigo do jornal de debate. Ele diz o seguinte: bem o sabeis, meu caro amigo, a que enfermidade estou sujeito, e que sono invencível me oprime regularmente desde o crepúsculo até a aurora. Sobre isso também sabeis o que todos sabem, e como todos já ouvistes dizer que esse sono, por assim dizer, se confunde com a morte. Nada é mais verdadeiro a esse prodígio, Nada é mais verdadeiro, e esse prodígio pouco me importaria, eu o juro, se a natureza me contentasse em tornar-me o corpo como objeto de uma de suas fantasias. Mas a minha alma é também seu joguete, e não vos posso dizer, sem horror, a sorte bizarra e cruel que lhe foi infligida. Cada uma de minhas dores é povoada de um sonho que se vincula com a mais fatal clareza ao sonho da noite ou de noites anteriores. Quer comentar alguma coisa aí, Renato, ou não? Ele faz um relato, né? Sim. Ele faz um relato, ele faz um depoimento aqui, um desabafo a cada momento que ele tem de reflexão, a cada momento que ele tem que poderia ser destinado a um refazimento, mas que vem uma consciência, né? Sim. E vem uma consciência ali da real situação nesta parte a qual está sendo tratada agora, né? Nessa parte. Exatamente. Continuamos aqui. Esses sonhos, e queira Deus que sejam sonhos, se seguem e se encadeiam como os acontecimentos de uma existência comum que se desenrolasse à face do sol e na companhia de outros homens. Vivo, pois, 2 vezes, levando 2 existências bem diferentes, ou seja, uma se passa aqui, convosco e com os vossos amigos, a outra muito longe daqui, com homens que conheço tão bem quanto vós, com quem falo como vos falo, e que me tratam de louco, como fazeis quando me refiro a uma outra existência além desta que passo convosco. Olha as informações que ele está trazendo aqui nessa dualidade, né? Enfim. Entretanto, estou aqui vivo e falando, sentado ao vosso lado e bem desperto, penso. E quem pretendesse que sonhamos ou que somos sombras, com justa razão, não passaria por insensato? Pois bem, meu caro amigo, cada um desses momentos, desses atos que preenche as horas de meu sonho inevitável, não são menos reais. E quando me acho inteiramente nessa outra existência, é esta que eu teria tentado a considerar como um sonho, ou seja, um desdobramento, né, que ocorre ali com ele, com experienciações bem firmes, né, bem vivas, bem aparentes, né, que ele não se esquece, né, tu vê que são experiências que ele não sonho comum, que a gente sonha e não sabe que sonhou, ou acha que não teve sonho nenhum, né, e, logicamente o Livro dos Espíritos desmente isso a partir da pergunta número 400 lá, ou a 415, de 400 a 415 ou 418, do Livro dos Espíritos, não lembro bem o final, mas o início com certeza é 400, que os Espíritos dizem que a gente sempre sonha, né, mas nem sempre a gente lembra. Certo. A gente vai lembrar de acordo com a necessidade, com a possibilidade, enfim. E aí, Renatão? São, né, na realidade, são retornos, né, ao próprio passado dele. Experienciações, vivências que ele teve, né? Um retorno que ele teve lá, que ele vai tendo, que vai estar sendo mostrado para ele.
Não sei, isso me fez lembrar um momento em que Públio Lentulus cego, não é? E que desce sobre ele, né, uma consciência de mudança, uma consciência de tudo que ele fez naquele momento ali, o momento da erupção do vulcão Vesúvio. Sim. Lá há 2000 anos, não é? De toda aquela mudança, e em que ele ali sentado, não é? Sem ter o que fazer, em que vem uma consciência, o passado começa a vir todinho, né? Daquela reencarnação ali, daquela Sim. encarnação, e rapidamente ele não sente mais nada e já desperta no mundo espiritual. Já tinha desencarnado. É isso mesmo. Quando a gente falou de consciência no comentário anterior, não é? É isso aí, ele lembrando, né, das situações que outrora viveu, né, teve experiência, mas que agora pode consertar, não é? E temos exemplo disso, justamente com 50 anos depois, a própria reencarnação do Públio, como Nestório, né? Continuação. Um escravo alforriado, né? Sim. Escravo alforriado. E muito mais voltado às ações do cristianismo. Você lembrou bem essa coleção Vidas de Emmanuel, né? Há 2000 anos, 50 anos depois Ave Cristo e Renúncia, né? São obras que a gente pode até levar pro canal lá, né? Pra gente fazer esses estudos. São obras sensacionais e que de muitas reflexões, né, Renatão? Sim, muito importante. Você falando dessa passagem de há 2000 anos, eu lembrei aqui de duas passagens, né? Do Paulo Estevão, quando Paulo desencarna e logicamente tudo aquilo desaparece, aquele sofrimento todo da dor física recebido pelo Cristo, por Estevão e por Abigail, né? Certo. E também daquela obra que a gente sempre fala, né, que é o Eu Barrabás, né? No final ele com a dor no peito que o perseguia por longos anos, e no último momento ele sentiu também aquela dor no peito e um toque no ombro, né? No ombro direito de Jesus. Sim. Né? E ele vendo Jesus, vou conseguir falar, né? Vendo Jesus, ele falou para Jesus que queria ajudar muito, quero ajudar muito, ainda não sou digno da sua presença, quero ajudar muito. Aí Jesus toca no ombro dele e diz: você vai ajudar muito mais sim, com certeza, mas não aqui. Você está livre, né? Enfim. Interessante, momento interessante é o toque de Jesus no peito dele, a dor passa, a dor passa naquele momento, ou seja, ele se sente anestesiado. Momento de despertar para outra vida. Isso, né? A dor passa. Será que quando a gente desencarnar, a gente vai... Jesus vai nos despertar? Meu Deus do céu. Nossa. Será, Ronaldo? Jesus vai vir nos desligar aqui? Eu estava caminhando outro dia, né? Foi essa semana mesmo, eu estava caminhando no trabalho, né? Me direcionando a condução e tudo, me lembrando, né? Conversar com meu anjo da guarda, né? E a gente deve lembrar sempre, né, dos nossos anjos, porque eles irão nos auxiliar. Eles estarão nos auxiliando nesse momento. Se a gente receber ali um toquezinho, um amparo, um auxílio, alguém para segurarmos, né? Já tá de bom. Para segurarmos assim no ombro, assim, nos amparar. Nossa, meu Deus do céu. Estamos trabalhando para isso, né, Bill? Estamos trabalhando para isso. A gente brinca, logicamente, para trazer leveza, mas a gente está trabalhando. Mas pelo menos aí fala, vim aqui em nome de Jesus. Não veio ele, mas já tô vindo aqui, já tá de bom tamanho. Tá ótimo. Seja quem for que chegar, olha, vou te ajudar, tá bom? Me ajuda assim que eu vou precisar. Só o fato de ter essa consciência, né, Renato, que estamos indo embora, estamos despertando para uma vida maior, que é a vida espiritual, já está de muito bom tamanho, porque invariavelmente a gente sente aquele torpor, sente aquela dúvida do nosso estado, e isso nunca é bom para o espírito, né? Então, se nós tivermos essa consciência, graças a Deus. E mais uma vez chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1859. O meu abraço, meu beijo no Ronaldo na técnica, no Renato, meu parceiro. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Renatão? Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas,
de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.